Olá, queridos alunos do 7º ano, estamos iniciando agora nossa aula extraordinária de número 11, nesta manhã de quarta-feira, dia 15 de abril. Já disponibilizei na plataforma a correção dos exercícios da aula passada, que foram as páginas 59, 60 e 61. Espero que tenham feito pelo gabarito postado na plataforma. Mas, antes de passar para a atividade seguinte, que é a explicação do conteúdo novo, eu gostaria de falar com vocês a respeito da questão de número 3, da página 61. Esclarecer aqui, caso alguém tenha tido alguma dúvida, falar um pouquinho a respeito dela. A questão diz o seguinte: estes são quadrados mágicos. Neles, a soma dos números em cada linha, coluna ou diagonal é sempre a mesma. Descubra qual é a soma e complete as demais colunas e linhas desses quadrados mágicos. Então, eu tenho aqui dois quadrados, né, um na letra A e um na letra B, que são quadrados 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. E você deve completar com os algarismos que estão faltando. Mas como que eu vou completar esse quadrado? Eu preciso primeiramente descobrir qual é a soma mágica. Como assim qual é a soma mágica? Encontrar ou uma linha, ou uma coluna, ou uma diagonal que já esteja com os 3 algarismos preenchidos. No caso da letra A, nós temos aqui a segunda coluna, que eu tenho os números -3, 1 e 5. Se eu somar esses 3 algarismos, eu vou ter -3 mais 1, que dá -2, -2 com 5, que vai dar 3. Então, quer dizer que a minha soma mágica, ela é 3. Ou seja, todos os sentidos do meu quadrado em que eu for somar, o resultado tem que ser 3. E assim eu vou preenchendo todos os outros valores que estão faltando. Sendo assim, eu vou terminar de preencher o meu quadrado, cuja soma mágica é 3. Olhando para essa última linha, onde eu tenho os algarismos 5 e -2. 5 somado com -2 dá 3. Então, o algarismo que eu tenho que colocar aqui para a soma continuar dando 3 tem que ser 0. Olhando agora para essa diagonal aqui. Por que essa diagonal? Porque eu já tenho 2 algarismos. Eu tenho 0 e eu tenho 1. 0 somado com 1 dá 1. Para chegar a 3, falta 2. Agora, eu vou olhar para esta coluna, onde eu tenho 2 e -2. Se eu somar 2 com -2, a soma vai dar 0. 0 para dar 3, tem que ser 3. Olhando para esta linha, 3 somado com 1 dá 4. Como que 4 eu vou somar com algum número para dar 3? Na verdade, eu tenho o quê? Que diminuir uma unidade. Então, na verdade, eu tenho que somar com o número -1. E essa última coluna, onde eu tenho 0 somado com -1, que dá -1. -1 para poder dar 3, eu tenho que adicionar 4 unidades. Conferindo a outra diagonal, 4 somado com 1 dá 5, 5 somado com -2 também vai dar 3. Então, assim fica o meu quadrado mágico da letra A. Agora, eu vou olhar para o quadrado mágico da letra B, onde eu tenho esta linha que está com os 3 algarismos preenchidos. Eu tenho 2, -2 e -6. Somando 2 com -2 dá 0. 0 somado com -6 dá -6. Então, quer dizer que a soma mágica aqui vai dar -6. E assim eu vou terminar de preencher o meu quadrado. Olhando para esta primeira coluna, onde eu tenho -3 e 2. Se eu somar -3 com 2, eu vou ter -1. -1 para poder dar -6, eu vou ter que ter -5. Preenchi aqui o meu primeiro algarismo. Agora, eu vou olhar onde que eu tenho 3 algarismos. Eu tenho essa diagonal, eu tenho essa diagonal. Tanto faz por onde eu queira continuar. Se eu continuar aqui com essa diagonal, -5 somado com -2 dá -7. -7 para poder dar -6, eu teria que fazer o quê? Aumentar uma unidade, né? Então, eu vou ter que adicionar 1. Vou agora olhar para esta última linha.
Menos 3 adicionado de mais 1 dá menos 2. Menos 2 para poder dar menos 6, eu tenho que ter menos 4. Agora, é esta coluna onde eu tenho menos 4 com menos 2, que dá menos 6. Para dar menos 6, 0. E agora a primeira linha, onde eu tenho menos 5 com 0, que dá menos 5. Para poder dar menos 6, falta menos 1. Conferindo essa última diagonal aqui, menos 3 somado com menos 2 dá menos 5. Menos 5 somado com menos 1 dá o menos 6, que é o valor da minha soma mágica. Tá bom, gente? Então, eu queria só falar um pouquinho com vocês a respeito dessa questão aqui, que é bem legal e bastante importante. Nós vamos começar a falar agora da unidade 4, que está no livro volume 2, que é sobre divisibilidade. Essa palavrinha bem grande que tem 1, 2, 3, 4, 5 letras Is, né? E que vocês já escutaram falar assim, quando vocês viram múltiplos divisores no 6º ano. Não é tão novo assim para vocês. Nós vamos só nos aprofundar agora um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá na página 2 do livro volume 2, que é o capítulo 4. Bom, o que seria divisibilidade? Né? Divisibilidade vem da palavra divisível. E divisível tem a ver com divisão. Divisão tem a ver com multiplicação, que são operações inversas. Então, nesse capítulo, nós vamos estar falando, na verdade, muita coisa relacionada à multiplicação e à divisão. Nós vamos estar associando alguns termos que vocês precisam saber o significado, que são termos chamados de múltiplos, divisores, divisíveis, não divisíveis, tá? E isso tudo está relacionado, na verdade, com os critérios de divisibilidade que alguns números têm, outros números não têm. O que seria isso, os critérios de divisibilidade? Falando assim parece algo tão difícil, mas olha como é simples. Quando eu te pergunto assim, o número 15.784 é divisível por 2? Ah, professora, calma, peraí, tem que fazer a conta. Será que você precisa fazer a conta para me responder essa pergunta? É um número tão grande. É um número grande. Mas o que eu te perguntei? Se ele é divisível por 2. Como que eu sei se um número é divisível por 2? Ah, é fácil. A tabuada do 2, ela é formada pelos números o quê? Números pares, né? Então, se eu te pergunto se um número grande assim é divisível por 2, você não precisa nem fazer a conta para me responder se ele é divisível por 2. Basta você verificar se ele é um número par, se ele termina em algarismo par, ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Então, esse é o critério de divisibilidade para eu saber se um número é divisível por 2. Agora, quando eu te pergunto se um número 13.000, vamos escrevê-lo aqui? 13.485. Se esse número é divisível por 5. Bom, então, se eu te perguntar se o número 13.485, ele é divisível por 3, você pode pensar assim, ah, professora, é só eu fazer a conta, pegar e dividir esse número por 3 e ver se o resto da divisão vai ser 0. Sim, essa é uma alternativa. Quando eu te pergunto se um número é divisível por outro, basta você efetuar a divisão e ver se o resto da divisão vai ser 0. Se o resto for 0, eu digo que o número é divisível. Se o resto for qualquer valor diferente de 0, eu te digo que o número não é divisível. Mas eu também tenho a opção de utilizar o critério de divisibilidade. No caso, por 3, existe o critério. E qual é esse critério? Se eu quero saber se esse número é ou não é divisível por 3. Basta que eu some os algarismos que formam esse número, ou seja, somar 1, mais 3, mais 4, mais 8, mais 5. Vamos ver quanto vai dar essa soma? 1 mais 3 dá 4, 4 com 4 dá 8, 8 com 8 dá 16, 16 mais 5 dá 21. Aí eu verifico se o número 21 é um número divisível por 3, ou seja, se 21 está na tabuada do 3. É fácil, né? 3 vezes 7, 21. Então, 21 está na tabuada do 3. Então, se o 21 está na tabuada do 3,
quer dizer que este número é, sim, divisível por 3, certo? Então, 13.485 é divisível por 3, sem que eu precisasse efetuar a divisão, tá bom? Bom, agora, quem sabe me dizer qual é o critério de divisibilidade do 5? Ah, isso é muito fácil. É só você pensar como que é a tabuada do 5. Ah, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Vai sempre o quê? De 5 em 5. E termina sempre com o quê? Ou com 0 ou com 5. Então, para eu verificar se um número é divisível por 5, basta que eu verifique se ele termina com os algarismos 0 ou 5. E assim, você tem os critérios de divisibilidade do 4, do 6, do 8, do 9, do 10, certo? Para isso, eu pedi para que você lesse as páginas do livro 2, 3, 4 e que você fizesse um resumo no seu caderno com os critérios de divisibilidade. Depois de fazer o resumo, aí sim você vai realizar os exercícios do livro, tá bom? Então, não deixem de fazer esse resumo com todos os critérios de divisibilidade que eu orientei vocês a fazerem lá na plataforma, tá? Mas antes disso, antes da gente passar para a atividade seguinte, eu queria só mostrar para vocês aqui, para que vocês não se confundam com a nomenclatura, com o significado dos termos. Vou pegar aqui uma divisão bem simples, ó. 18 dividido por 6 é igual a 3. Bom, essa é uma divisão que todo mundo sabe, né? Muito simples. Bom, quando eu digo que 18 dividido por 6 é 3, é porque eu tenho que 6 vezes 3 é 18. Obviamente, o inverso dessa operação. E com isso eu tenho que... O que eu posso afirmar a partir disso aqui? Eu posso afirmar para vocês que 3 e 6 são divisores do 18, certo? Ou seja, o 18, ele pode ser dividido pelo 3 e ele pode ser dividido pelo 6. Eu também posso afirmar com isso que 18 é divisível por 3 e por 6. Se 18 é divisível por 3 e por 6, quer dizer que o 18, ele é múltiplo do 3 e do 6. Então, olha quantas palavras nós temos aqui, ó. Divisores, divisível e múltiplo. E eu também no início falei aqui, né, sobre divisibilidade, que é exatamente isso tudo aqui que eu falei, tá bom? Então, prestem bastante atenção a esses nomezinhos, todos estão associados realmente à divisão e à multiplicação, que são operações que se completam, porque são operações inversas, tá? E com isso a gente tem o que a gente fala, né? Os múltiplos e os divisores de um número. Vou pegar aqui para vocês, ó, só um instantinho. Se eu pedisse para vocês listarem aqui o conjunto M3, o que significa conjunto M3? É o conjunto dos múltiplos do 3. Como que eu começaria a listar? Abro chave e vou listar. Qual é o primeiro múltiplo de 3? Lembrando que múltiplo é o quê? O resultado da tabuada. Então, o primeiro múltiplo é o 0, que é o resultado de 3 vezes 0. Depois eu tenho o resultado de 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes 2, que é 6. 3 vezes 3, que é 9. 3 vezes 4, que é 12. E assim, nós temos um conjunto infinito, né? Do mesmo modo, se eu pedisse para vocês listarem o conjunto dos múltiplos de 20. O primeiro múltiplo é o 0. E aí eu tenho 20, 40, 60, 80, só e aumentando de 20 em 20, infinitamente. Então, o conjunto dos múltiplos de qualquer número é sempre um conjunto infinito. O primeiro múltiplo sempre é o 0, o segundo múltiplo sempre é ele mesmo e segue infinitamente.
Agora, se eu pedisse para você listar o conjunto D12, o que significa D12? O conjunto dos divisores de 12. O que seriam os divisores de 12? Por quais números que eu posso dividir o 12? Que eu vou ter uma divisão exata. Ou também eu posso pensar, o 12 está no resultado da tabuada de quais números? Bom, primeiro divisor vai ser o 1, né? Qualquer número está na tabuada do 1. O segundo divisor, no caso 12 é um número par, então o 2 é o segundo divisor. 12 também está na tabuada do 3, né? 12 também está na tabuada do 4. 12 está na tabuada do 6, que é a metade dele. E 12 está na tabuada do próprio 12. Certo? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre que eu tiver uma quantidade par de divisores, esse é um macetezinho. Eu sempre consigo fazer duplas, assim, ó. 3 com 4, o 2 com 6 e o 1, que é o primeiro, com 12, que é o último. Olha só, 3 vezes 4 dá 12, 2 vezes 6 dá 12, 1 vezes 12 dá 12. Assim você não esquece de ninguém, certo? D23. Quem seria o D23? O conjunto dos divisores de 23. Como eu havia falado, 1 vai ser sempre o primeiro. Aí eu vou me perguntar, 23 está na tabuada do 3? Não, termina em 3, mas 23 não está na tabuada do 3. Do 4? Não. Do 5, do 6... Ah, professora, 23 não está na tabuada de ninguém, mas ele está na tabuada dele mesmo. Ah, então quer dizer que o 23 só tem como divisores o 1 e ele mesmo? Sim, o 23 só tem esses dois divisores. Então, por isso que eu afirmo que 23 é um número chamado de quê? Alguém lembra? Qual é o nomezinho que eu chamo? Número primo. 23 é um número primo. Por quê? Ele só tem como divisores o 1 e ele mesmo. Ah, então quer dizer que o 12 é número irmão? Não, professora, não tem nada de primo e irmão, não. 23 é um número primo. O 12, como ele tem, além do 1 e dele mesmo, outros divisores, ele é chamado de número composto. Tá? Tudo bem, pessoal? Outra coisa que eu acredito que vocês tenham tido dúvida. Eu falei aqui que o 12 tem uma quantidade de divisores par. E se for um número que tem uma quantidade de divisores ímpar? Vocês devem estar se perguntando assim, mas e se eu tiver, professora, um número que tem uma quantidade de divisores ímpar? Eu consigo fazer isso que está aqui? Não. Se a quantidade for ímpar, você não vai conseguir fazer duplas. Mas olha só, peguei aqui, ó, divisores do 4. Quais são os divisores do 4? O 1, o 2 e o 4. São 3, né? Eu não consigo fazer duplas. Mas olha só, eu posso unir o 1 ao 4. 1 vezes 4 dá 4. E o número que ficou no meio, eu vou uni-lo a ele mesmo. Ou seja, vai ser 2 vezes 2, que vai resultar em 4. Tá? Então, sempre que a quantidade de divisores for uma quantidade ímpar, o termo que ficar no meio vai ser a multiplicação dele por ele mesmo. Tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. Leiam bastante com atenção as páginas do livro, destaquem as coisas mais importantes, façam um resumo no caderno e realizem o exercício com bastante atenção. Tá bom? Qualquer coisa podem me chamar, podem solicitar, que eu estarei aqui com muita boa vontade para ajudar vocês no que for preciso. Beijo, tchau, tchau!